Muito boa tarde, gente boa. A Globo Esporte chegando no Fla-Flu do Cariocão. Deu Flu. Venceu o Flamengo no Maracanã com gol do Urso, John Kennedy. Lógico que você já ouviu falar na trend do momento. Trend? Não. O que é trend? O que é trend? Não sei. Trend é quando lançam uma nova moda aí nas redes sociais. Uma tendência, entendeu? Uma tendência, uma coisa assim que fazem, que é muito repercutida, sabe? E a trend do momento é a pessoa postar foto de 2016. Você pega a foto de 10 anos atrás. Aí, bota agora. Uma trend assim 2016 para 2026. E quanta coisa muda em 10 anos, né? O que você estava fazendo em 2016? Nada. Ele nasceu em 2019. E o que os anos fazem com a nossa aparência? Perdi os cabelos pretos que eu tinha. Já o Fla-Flu, mesmo 10 anos mais velho, continua um clássico nada comum. Mantém a inesgotável capacidade de aprontar uma coisa nova. Vá, puxe aí pela memória quando um Fla-Flu foi interrompido pela chuva. Chuva não, toró, mais respeito. O pé d'água foi protagonista desde o começo. Então o juizão parou tudo. Entrou em campo o time do Rodo. 45 minutos depois, o jogo recomeçou. Com o Flamengo ligeiramente melhor. Até marcou com o Carrascal, anulado por impedimento. Um corpo de vantagem do atacante Carrascal. E logo depois o Fla teve outra chance preciosa. Mas como é que Lino me fura uma bola dessa? Já Serna acertou o dele. Só que o estreante Andrew mostrou uma de suas qualidades, o tamanho. Espalma Andrew no chute do Serna, sensacional! O Flamengo voltou para o segundo tempo patinando. Já o Fluminense em pé. E de pé em pé. Tabela entre John Kennedy e Santi Moreno e dele para o compatriota colombiano Kevin Serna. Léo Ortiz erra o passe, ela toca no Santi. Que tabela bonita com John Kennedy. E o Santi abre para o Serna, vem de trás, condição legal, traz para canhota, bate cruzado no fundo do gol. Herói ontem. Sabe o que Serna estava fazendo 10 anos atrás? Cara, estava trabalhando. Eu trabalhava em um restaurante. No restaurante você fazia o quê? Eu era messeiro, entendeu? Garçom. Garçom. Não demorou muito, escanteio para o Fluminense, a bola desviou, bateu em Emerson Royal e sobrou para John Kennedy. 2-0. John meteu a máscara do urso. O torcedor celebrou o carrasco de urubu. No meu primeiro Fla-Flu também pude marcar, fiquei um tempo sem marcar contra o Flamengo, mas hoje pude voltar a fazer gol e que é tão especial. Verdade que John Kennedy também participou do gol do Flamengo. Toque de cabeça, gol! Desviou nele a cabeçada de Cebolinha. 2-1. E Everton Cebolinha quase empatou. Mas Fábio, que uma década atrás já era veterano, não deixou. Vitória do Fluminense, 2-1. É um sentimento de tristeza, né? Ninguém gosta de perder um clássico. No Fla-Flu da trend dos 10 anos, deu tricolor. Com gols de quem viu como a vida pode mudar em uma década. Como o ex-garçom da Colômbia e o brasileiro com o nome de presidente americano. Você estava fazendo o que aos 13 anos? Caraca. Que saiu do interior de Minas Gerais para virar herói do maior título da história do Fluminense e para de vez em quando virar carrasco do maior rival. Felipe Luiz só perdeu 11 vezes comandando o Flamengo em 90 jogos. 3 dessas derrotas foram para o Fluminense. Fluminense é o time que mais venceu do Flamengo do Felipe Luiz, gente. Aliás, é o único clube brasileiro que tem retrospecto favorável contra o Felipe Luiz. São 7 jogos, 3 vitórias do Fluminense, 2 empates, 2 derrotas. Impressionante. Essa derrota para o Fluminense deixou o Flamengo numa situação complicada no Carioca. Aqui a classificação, gente. O Flamengo só tem mais um jogo e aí depende de uma combinação de resultados para se classificar para as quartas de final. Os outros times têm menos jogos, inclusive tem bola rolando hoje e a quarta rodada só acaba amanhã. Tudo pode acontecer nessa parada aí. E o que pode acontecer já já é Lucas Paquetá no Flamengo, sabia? O clube dele, aliás, o Flamengo e o clube dele, o West Ham, da Inglaterra, chegaram lá a um acordo financeiro pelo Paquetá. Esse negócio vai ser fechado por 256 milhões de reais.
fixos, sem inclusão de bônus, tá? Só que o West Ham quer que o pagamento seja feito em 1 ano e meio, não abre mão disso. O Flamengo estava querendo parcelar em 3 anos. Mas tudo indica que o clube vai ceder aí para acelerar a vinda do Paquetá. O Paquetá tá querendo muito vir, isso aí pode ajudar muito, né? Tomara que venha logo mesmo, vai ser legal pro futebol brasileiro. Vamos para as informações. Antes de mais nada, eu vou sempre bater nessa tecla, porque eu ainda estou vendo muita gente minimizar ou até mesmo comparar a contratação de Lucas Paquetá com a chegada de um outro jogador nessa janela de transferência ou até mesmo em outra janela. Vou pegar aí o exemplo que estão dando. Lucas Paquetá ou Gerson. Gente, não tem nem comparação. Já falei muito sobre isso aqui. Inclusive, vou repetir. Há pouco tempo, Pepe Guardiola queria contratar Lucas Paquetá para fazer parte do elenco do Manchester City. É isso mesmo, Pepe Guardiola. Inclusive, eu estava até conversando com um amigo meu sobre a grandeza dessa contratação. Gente, parem e pensa. Eu estou falando de contratação de compra, desse jeito que o Flamengo está fazendo. Não é jogador livre no mercado, por exemplo, que rescindiu e voltou para o futebol brasileiro. Casos de Ronaldinho Gaúcho, Seedorf, entre outros aí que de fato foram contratações absurdas. Adriano na ocasião, mas de compra, assim como o Flamengo está fazendo, chegar e comprar um jogador por uma quantia como essa. Gente, assim, de verdade, eu acho que a contratação do Lucas Paquetá, da forma que está sendo feita, entra aí no top 3 de maiores contratações da história do futebol brasileiro. Óbvio, a primeira vai ser sempre o Romário. O que o Flamengo fez na ocasião foi um absurdo. Inclusive, até vi uma série recente aí na Globoplay, contando os bastidores de 1995, a chegada de Romário. Aquilo ali foi grande demais. Nada vai chegar perto do que aconteceu naquele ano, mas a contratação do Lucas Paquetá ela é enorme, 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 enorme. E para vocês terem mais noção ainda do que o Flamengo está conseguindo fazer, eu estava conversando com uma das pessoas que agenciou a carreira do Lucas Paquetá e eu apurei o seguinte, gente. Na última janela de transferência, o Aston Villa ofereceu ao West Ham 47 milhões de libras para comprar Lucas Paquetá e, na ocasião, o West Ham recusou. Nessa janela, ou seja, dias atrás, o Chelsea, outro grande clube do futebol inglês, ofereceu 30 milhões de euros, mais o goleiro Jorgensen, avaliado entre 15 e 20 milhões de euros, mais o empréstimo do zagueiro Axel Disasi. Vocês têm noção, e o West Ham recusou. Agora o Flamengo está muito próximo de contratar o Paquetá por 41 milhões e 250 mil euros. E isso só está sendo possível graças à vontade do Lucas Paquetá. Isso entra naquele debate que a gente teve aqui e eu falo sempre lá no SBT. O problema, isso é muito doido. É antagônico até. O problema do Flamengo não é dinheiro. Dinheiro o Flamengo tem. O problema vai ser conseguir convencer jogadores e clubes a fazerem os negócios. Recentemente o Flamengo tentou Caio Jorge, ofereceu 30 milhões de euros. O Cruzeiro não quis. Recentemente o Flamengo tentou o Tati Castellanos. Na ocasião jogava na Lazio. Ele não quis vir para o futebol brasileiro. A Lazio queria até fazer negócio. Mas ele preferiu ir para o próprio West Ham, que briga para não ser rebaixado na Premier League, e está tudo bem. Então a maior dificuldade do Flamengo vai ser essa. Na situação Lucas Paquetá, ele teve a vontade do jogador e está conseguindo convencer os ingleses a fazer uma venda, teoricamente, por um valor abaixo que poderia fazer lá na Premier League. A expectativa no Flamengo é que o negócio seja fechado hoje já, segunda-feira. Existe essa chance e a chance é enorme para ele viajar o quanto antes ao Rio de Janeiro e, quem sabe, ficar à disposição para o jogo da Supercopa do Brasil no próximo domingo contra o Corinthians, 4 horas da tarde, no estádio Mané Garrincha. Eu, particularmente, eu penso muito nisso também, cara, em marketing e tal, sei lá, enfim, penso muito nesse lado. Como o Paquetá não vai ter treinado muito com os novos companheiros, eu não arriscaria botar o Lucas Paquetá e nem, entre aspas, desperdiçaria a chance de fazer algo fantástico com a chegada do Lucas Paquetá no Maracanã. Enfim, mas a chance é enorme de fechar já nessa segunda-feira. E por que o Flamengo não aceita a forma de pagamento que o West Ham está desejando?
E o Flamengo vai buscar um acordo em relação a isso. Para quem não sabe, para contextualizar, o West Ham quer receber em 18 meses, ou seja, em 1 ano e meio. O Flamengo quer pagar em parcelas durante 3 anos. Mas por que o Flamengo está fazendo isso? Porque o Flamengo não tem dinheiro em caixa, pelo contrário, o Flamengo tem dinheiro em caixa. Mas me explicaram no Flamengo que é por conta de fluxo de caixa, por conta de liquidez. Não entraram em grandes detalhes, nem em termos contábeis. Mas me explicaram da seguinte forma, Vini, para você entender de uma maneira rápida, prática, sucinta, nós queremos ter dinheiro em caixa para fazer mais contratações no meio do ano. Nós não queremos parar de contratar no meio do ano. Não adianta a gente achar que dá para abraçar o mundo. Isso a pessoa me explicando. Então o Flamengo deseja fazer contratações no meio do ano no sentido de um centroavante. O Flamengo pode fazer mais contratações agora, ainda nessa janela, um volante, que é o Marcos Antônio, que continua na mira do Flamengo, eu já falei isso para vocês. Então, para vocês entenderem, o Flamengo não disse sim na primeira pedida da forma de pagamento do West Ham por conta disso, já pensando lá na frente em futuras contratações. É isso mesmo. O Flamengo não vai parar em Lucas Paquetá, para quem imagina isso. Nossa, o Flamengo está investindo muita grana. E essa operação Lucas Paquetá vai superar 50 milhões de euros com o valor da compra, com os impostos incluídos, com o pagamento de comissões, com o pagamento de luvas. Mas o Flamengo quer ajustar a forma de pagamento da maneira que deseja por conta disso. Fluxo de caixa, liquidez, para poder fazer mais contratações, não só nessa janela, mas na janela do meio do ano. Deu para entender? Pois é, rival. É melhor você começar a se tremer de medo, porque o Flamengo vem forte. Nação rubro-negra, amigas e amigos abençoadas e abençoados. Não foi dessa vez o Flamengo, infelizmente, perdeu para a equipe do Fluminense com 2 erros assim grotescos, né, dos jogadores, principalmente dos defensores do Flamengo. Primeiro, o Léo Ortiz, né, tendo aquele erro ali juvenil, né, errando no meio de campo, né, e o Fluminense conseguiu fazer o primeiro gol, uma tabelinha ali, né, e o outro, o Emerson Royal, que eu vou falar uma coisa para vocês, Samuel Lino e Emerson Royal já começam a temporada com uma pressão gigantesca, esses caras vão ter que jogar muita bola para cair nas graças do torcedor rubro-negro, enquanto a gente viu o Cebolinha ontem quase fazer... Alô, Felipe Luiz, eu sei que é início de temporada, mas, filho, esquece Samuel Lino titular. Será que aquele Michael Johnson, que muitos, né, não quiseram no Flamengo, será que não era melhor que o Samuel Lino? Será que não era melhor que o Samuel Lino, um jogador que é líder de assistências lá na Championship, que é a 2ª divisão da Premier League? Será que esse cara chegando aqui não jogaria mais que o Samuel Lino? O outro tentou, mas a nação, a torcida não quis. E agora a gente tá vendo aí, ó, Samuel Lino, a maior contratação do Flamengo até o momento, errando toda hora, não faz gols, é início de temporada, mas no Flamengo a gente sabe que a pressão é muito gigantesca, muito grande. Falamos sobre o mercadão da bola, Marcos Leonardo começa a ganhar novamente forças nos bastidores do Flamengo. É um jogador que o Flamengo está analisando, fazer uma proposta oficial, é um cara, né? O Jorge se encaixaria muito mais no estilo de jogo do Felipe Luiz, mas o Marco Leonardo é aquele fazedor de gols, e assim, o Flamengo precisa de um atacante. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver Marco Leonardo no Flamengo? Seria uma boa? Vocês acham que pode ser uma baita de uma contratação? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.